Cara, pra gente começar o nosso bate-papo, e aí a gente vai começar realmente dessa parte da carreira, você fez base no Corinthians e no Palmeiras, né? Numa época em que a categoria de base não era tão olhada como é hoje, né? Claro, os clubes grandes já tinha, mas hoje o investimento ele é um pouco maior. Uma pergunta que ele também sempre faz, principalmente para os atletas que vêm aqui. Como você avalia a transformação dessas duas grandes equipes em relação ao investimento da categoria de base? E fazer um paralelo, que são as duas principais camisas aí, uma das duas principais camisas aí do futebol paulista hoje, né? Cara, é difícil, né? Hoje o clube ficou muito clube empresa, né? Hoje em dia eles entenderam que realmente o valor, o dinheiro sai da base. Naquela época era muita gente, mas não dava valor porque realmente eu penso assim, né? Que era mais visado os profissionais, não a base, né? Eles, depois de um certo tempo, que falaram, pô, eu preciso ganhar dinheiro com a base para me poder gerir o clube. Naquela época tudo era mais difícil, era difícil de você ver um profissional do nosso lado. Eu falo que hoje em dia qualquer jogador da base está muito próximo do profissional. Antigamente, não, poxa, pra gente igual no Corinthians, pra mim ver algum cara ir treinar, pô, passava horas à frente do portão pra ver eles passando pelo meio de carro. Hoje em dia não, ele tá treinando no mesmo ambiente que a gente. Então muita coisa mudou assim, né? Você acha que é um problema isso? Porque eu tive uma experiência de ir pra fora e alguns técnicos falam que esse ambiente precisa continuar sendo diferente. Sim. Porque o menino precisa conseguir sonhar. Hoje, com um atleta experiente, com o know-how que você tem, e você tá agora, você até falou, pô, tem uns meninos aí que eu considero como filho e tal. Você acha que tá faltando essa Sim, de não, repente, esse afastamento? Eu falo assim, porque eu já tive alguns exemplos que alguns garotos vão treinar no profissional e falam, pô, me chamaram para treinar, mas eu queria estar dormindo. Antigamente era meu sonho estar no profissional para fazer um treino. Hoje em dia eu acho que eles não dão nem... Não todos, né? Não vamos generalizar, mas alguns garotos, por estar tão próximo, vivendo e vendo o nosso dia a dia no profissional, para eles virou normal. Já não virou aquela coisa, poxa, é uma coisa que é fora da minha realidade agora, eu preciso fazer alguma coisa. Então hoje essas coisas mudaram bastante. Eu acho que o futebol perde nesse sentido e, pelo contrário, ganha-se porque eles amadurecem muito mais cedo e estar convivendo no dia. Então é aquele famoso cobertor curto, né? Você vai cobrir uma coisa, mas a outra não vai ter jeito. E é o que a gente sempre fala, né, Léo? Eu e o Léo, a gente tem sempre uma discussão boa nesse sentido. Rede social com certeza atrapalhou bastante, porque hoje em dia, às vezes, um moleque de sub-15 já tem um Instagram bombando, já tem um valor, né, que ganha do clube, do patrocínio. E na sua época era bem diferente, né, cara? Você tinha que ralar muito ali. Poxa, tá doido. Pô, só de você alaciar a chuteira de um craque daqueles era muita coisa, né? Não, tá doido. Antigamente não tinha nem isso, né? Nem rede social direito. Pelo menos na minha época não tinha, então... era meu sonho estar próximo, era meu sonho estar vivendo aquilo. Só de estar próximo de qualquer profissional, eu ficava maluco já. Falava, pô, eu quero ser igual esse cara aí, ficava admirando. Hoje em dia, alguns moleques da base, hoje alguns garotos, não porque não merecem, claro, mas muitos aí estão ganhando muito mais que muito profissional por aí. Exato, e ganhando altas cifras também. Às vezes vivendo até em hotel 5 estrelas. Você vê Cotia, pô, a estrutura é... Não, tá doido. O moleque não consegue nem arrumar a cama dele. É o problema também, né, cara? Não, uma pô, bolha, eu sou da época do terrão do Corinthians. Você não é tinha filho do campo terrão. gramado. Não tinha, na terra. Pô, tá doido. Tinha que andar 2 horas de ônibus, trem pra poder treinar. Então, você dava valor. Onde você morava? Eu morava em Caieiras. Pô, Então, imagina de Caieiras pra ir lá pro Parque São Jorge. Era longe. Era 2 trem, metrô. E andava ainda mais 30 minutos pra chegar. Então, se o treino era tipo 9 da manhã, você saía de casa às 6 da 5 da manhã. manhã. assim. Era por aí, lotado. E se não fosse a minha mãe e meu pai me levar, não tinha como. Porque eu não tinha condição de estar de carro pra poder ir, não. Era no trem. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o pai da criança hoje tá de BM. Não deixa não é fácil. Tem os pais profissionais. Isso é um papo que tem uma galera que Paisário, também... né? Exato. Paisário, pai do empresário. Tem muito paisário aí. Mas até falando sobre a sua família, eu queria entrar um pouco nisso, que eu acho importante. Como foi pra você o sonho de ser jogador? Assim, o que te brilhou? Quando você olhou pra você e falou assim, cara, eu quero viver do futebol, eu quero ter um sonho de ser atleta profissional. Foi algum jogo que você assistiu? Alguém que te influenciou? Você, obviamente, um cara acima da média,
Você já via potencial em você mesmo? A sua família incentivava? Como que foi esse início no futebol? Assim, eu comecei com 9 anos, né? 9 anos eu comecei menos, né? Vamos dizer assim, que eu cheguei no Corinthians com 9 anos de idade. E aí minha mãe não queria, como falou, poxa, você tem que estudar. Naquela época você tem que estudar primeiro, então não queria. E eu jogava num clube, uma escolinha pequena da minha cidade. E aí nós fomos fazer um amistoso, um joguinho de criança contra o Corinthians. Minha mãe não queria me deixar porque era bem na hora da aula. Aí meu primo e um amigo nosso de família falou, pô, deixa a gente levar. Foi graças a esse joguinho que eles me chamaram para ir pro Corinthians, porque eu jogava na época, eu sou 8'8", eu jogava junto com os 8'5", 8'6". Então, Uma assim... diferença naquela época. Você naquela fisicamente, época, você já era... É porque eu era grande, era maiorzinho que os outros, então... Naquela época era... Quem era maior e chutava mais forte, É isso mesmo. tava jogando. Não tinha habilidade. Era isso, basicamente, era isso. E aí foi nessa daí. Aí eu falei, poxa, aí quando eu tive essa... Pra mim foi um prazer, né? Jogar contra, e tu vê aquela estrutura toda, aí Corinthians, tu gosta de futebol. Fala, caramba, acho que é isso aí que eu quero. Aí o olho deu uma brilhada. Falei, pô, se der certo... E Deus me ajudou bastante, que eu fiquei 5 anos nessa brincadeira, viajando todo dia. Exato. E essa época de Corinthians, eu quero que você conte pra nossa audiência. Beleza, fizemos esse jogo treino, pô, chamaram, e aí naquela época, pode me corrigir, pô, o lance de assinar a ficha, que você via sua fotinho na ficha, eu passei por isso, e aí, pô, isso aí era o sonho de todo moleque, que ia treinar, fazer a peneira, aí tinha aquele papo, quero saber se você passou por isso aqui. Vou te ligar semana que vem. Chegou a passar por isso ou não? Porque tem uns aí... que nunca ligaram, né? Não vai ligar. No meu telefone nunca tocou. Eu tenho um amigo que ele tem 30... Eu acho que a antena da TIM, da NET, não tava funcionando. Eu brinco que eu tenho um amigo que ele tem 32, né? Ele fala assim, cara, eu acho que vão ligar ainda. Eu falo, vai, fica tranquilo. Só se for a pensão atrasada, amigão. Não, pô, eu fiquei uma semana, né? Aí eles falaram assim, ó, nós vamos te ligar pra saber se você vai ficar. Pô, essa semana é foda. Cara, o final de semana foi o pior da minha vida. Que não passa. É isso mesmo. Mas ligaram, graças a Deus, ligaram e deu tudo certo. Que legal. E ainda falando sobre o sonho, né, de ser jogador e tal, muita gente olha o futebol hoje Série A. Os próprios comentaristas, quem trabalha no futebol, né? Sim. E é uma realidade... Primeiro, pro cara chegar lá, é muito percalço. Né, chegar numa Série A, numa Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo que, assim, é uma realidade diferente da grande parte dos jogadores de futebol hoje, né? Esses salários milionários e tudo mais. A pessoa tem que passar por muitos percalços ao longo da carreira. Cara, eu queria que você dividisse uma história com a gente importante que você acha interessante da sua vida, como que foi a sua chegada até o futebol profissional, se você precisou ralar bastante. Que eu acho importante a gente falar sobre isso e esse outro lado que ninguém vê. Tem muito comentário superficial, tipo, esse cara ganha pra jogar bola, ganha tantos mil, e existe um longo caminho, né, pra chegar. Ninguém vê o corre que você faz. Cara, a gente fica brincando, né? Primeiramente porque nós trabalhamos com lazer de todo mundo. Então, todo mundo tem seu momento de desestressar, é o futebol. O cara joga a sua pelada uma vez por semana, ou talvez no final de semana. Pra gente é todo dia, é trabalho. Só que assim, às vezes a pessoa que tá em casa ganha muito mais do que quem tá treinando ali, jogando. E a minha vida acaba com... A gente fala que tem 2 mortes. Sim. A minha daqui a pouco tá chegando. Quando tu parar é a primeira morte. Sim. Só que o cara que trabalhou a vida inteira, ele vai continuar. Ele não vai ter essa morte que eu vou ter daqui a pouco, daqui a uns anos. Sim. Então, assim, pra mim foi um bocado difícil. Porque quando eu fiquei esses 5 anos no Corinthians, eu fui mandado embora do Corinthians. Você foi mandado embora? Não foi pelo sair que eu quis. Eles me mandaram embora. Porque eu fiquei 5 anos, mas jogava pouco, era reserva, tudo. E me mandaram embora. Ali, pra mim, eu pensei que tinha acabado o sonho. Com 14 você foi mandado Com embora. 14 anos, entende? Aí, porque é o momento que você fala assim, ou vai ou não vai. Transiçãozinha A ali, transição né? já começou, então. Ali, pra mim, eu falei, e agora? A coisa começou a ficar séria, né? Aí foi aonde eu sou de Caieiras e comecei a jogar no Paulista Jundiaí. Perto. Que é perto de casa, tal. Deu certo, só que eu fiquei 8 meses e me mandaram embora também. Eu falei, mas e agora? Agora acabou. Aí, na época, tinha o Barueri, que na época o Barueri era Série D e tal. E aí eu fiquei lá um bom tempo, foi aonde acabou eu era sub-17 e acabou o sub-17 do clube. Inclusive, o Barueri foi o primeiro
clube que me assinou minha carteira profissional. Naquela época, a carteira profissional era R$550. Nossa. Não era esse salário mínimo de agora, né? E aí, assim, só assinei com 16 anos, bonitinho. E aí me emprestaram pro Palmeiras, foi onde eu fui pro Palmeiras. E aí que eu falei assim, poxa, agora acho que vai o racha. Mas se não fosse Deus, eu falo assim, se não fosse Deus, as coisas não tinham acontecido. E como é que foi pra você essa... Porque assim, tudo bem que você ainda era muito menino, mas tem uma ruptura ali que você saiu de uma estrutura como é o Corinthians, e aí de repente você bateu, foi no Paulista, né? Sim. Cara, naquela época tinha uma diferença grande. Hoje em dia talvez seja Drástica. menor a diferença, mas naquela época eu imagino que deve ter sido sair de um hotel 5 estrelas e ir pra uma coisa um pouco mais honesta, né? Sim. Como é que foi? Uma coisa muito mais pra minha cabeça. Eu falei assim, poxa, porque eu fiquei 5 anos convivendo com os mesmos jogadores, meus amigos e todos. Eles ficaram e eu saí. Então, pô, tu se sente desvalorizado. Sim. Entende? Eu cheguei lá, falei, pô, primeiro eu pensei que eu era o rei da cocada preta, né? Sim, Porque tu sai de um time Corinthians. grande, vai pra um clube um pouco Menor, né? menor, tu fala que é o cara. Vou chegar e vou jogar. Com 8 meses, palhinha, sabe? Sim, palhinha. Palhinha, tudo. E chegou a diretoria e falou assim, ó, ele é bom tecnicamente. Só que aquele lá fisicamente é melhor que ele. Técnica você aprende. Fisicamente, não. Tem que ter E me dedicação. mandaram embora. Aí eu falei, pô, aí acabou de vez. Como que eu vou fazer? Se eu do grande eu fui mandado embora, do pequeno também, não tem pra onde eu ir mais. Então, meio que, tipo, entre aspas, né? Mas assim, condenou a sua situação. Você, na sua cabeça, você falou, bom, não tenho físico pra jogar futebol. Não Foi tenho, isso? Porque eu sempre fui um pouquinho mais gordinho do que todo mundo. Sempre minha E você tinha estrutura quantos foi anos? essa. Pra 14 anos. Nossa, você era muito 15 novo. no máximo. né? 15 saiu, né? anos. E falaram isso pra você. Falou, cara... Falaram isso pra mim. Aí tu vai ficar o quê? Uma criança de 14, 15 anos, a pessoa falar isso aí. E como é que tava a situação? Já tinha empresário naquela época? Ou era mais... Porque nessa época é mais o pai, a mãe que vai levando, conversa com um, conversa aí com o outro. Tu até tem empresário, mas aquele famoso empresário, ele é dono da padaria, mas ele te ajuda só, sabe? Não tinha aquele empresário hoje que banca as coisas Sim, todas, era sim. diferente. Sim, sim. Aí um colega meu empresário, que tinha um empresário, falou, pô, ajuda ele. Aí foi ele que me levou pro Barueri. Aí, inclusive, até o treinador morreu, o André Lino, que era de Rio Preto. Aí foi a primeira vez que minha mãe sempre me levava. Ele falou assim, ó, agora esse negão vai ter que começar a aprender a andar com a perna dele, que ele tem que crescer. E aí me ajudou bastante. Fiquei um bom tempo ali no Barueri, até eles me venderem pro Palmeiras na época. Sim, aí você sai vendido pro Palmeiras. Aí eu saí, fui pro Palmeiras 1 ano emprestado. Aham. E aí, inclusive, era pra mim voltar... O destino é meio engraçado. Era pra mim voltar pro Corinthians. E aí eu falei, pô, eu quero ir pro Corinthians de novo. Tava todo mundo da minha época, eu só fiquei Sim. 1 ano e pouco fora. Aí o Barueri falou assim, não, ou tu vai pro Palmeiras ou pro Corinthians tu não volta. Porque eles tinham brigado através de um outro jogador e tal. Ele falou assim, nós não vamos nem te emprestar pra lá. Mas foi a melhor coisa que eu fiz Que ano no que era Palmeiras. Isso aí foi 2003. 2003 pra 2004 ali que Tinha essa tava nessa. transição.